Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Rapidinho, rapidinho, sem mais delonga, né? Sem mais mimimi. Vamos estar relembrando o que foi falado, né? Na nossa última live, né? No nosso último ao vivo aqui da Escola Bíblica, verdade? Presta atenção, hein? Falamos sobre o pecado, sobre aquela passagem, né? Que lá de 1 João, que João diz para os judeus, lá no pacto da lei, né? Que ele fala assim, quem disser que não tem pecado está mentindo, não é verdade? Mas nós entendemos ontem pela nossa aula, né? Que hoje nós estamos no pacto da graça e hoje nós não podemos compartilhar com os irmãos esta palavra, né? Tratar o outro de pecador e também a nós mesmos, né? Falar que somos pecador, porque se nós fizermos isso, nós estamos sendo anticristo, não é verdade? Por quê? Porque quando foi falado sobre isso, foi lá no pacto da lei, né? No pacto da lei, onde realmente tinha pecado, que pecado era transgressão da lei, não é verdade? Mas nós temos que entender, como foi dito, né? Eu peço vocês para ver lá toda a nossa aula, para entender melhor, que nós entendemos que no Evangelho, quando Jesus veio, né? Lá está em João 1, versículo 29, que João disse assim, eis aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Então, se nós dissermos, nós nos classificarmos como pecador hoje e também falar com o outro, não, nós somos pecadores, eu vejo muito isso, né? Então nós estamos anulando a graça, nós estamos falando que Jesus ainda não veio e ele não tirou o pecado do mundo. Romanos 8 diz, não há mais nenhuma condenação, né? Para aqueles que estão em Cristo, já, porque nós somos nova criatura, não vivemos na lei do pecado, não é verdade? Preste atenção. Podemos viver assim em Gálatas 6:7, que Deus não se zomba. Mas acontece que aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz assim, ó, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, de uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, tirou de muitos, mas não foi de todos, né? Presta atenção. Ele tirou daqueles que ele justificou, Romanos 5, pela fé, né? Porque muitos se classificam até hoje, né? Não crê que Jesus já veio e já tirou o pecado do mundo, não é verdade? Presta atenção, já foi o Cordeiro Santo. Então, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, né? Para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá o quê? Segunda vez sem pecado. Então depois Jesus, né, quando foi Jesus de Nazaré, ele veio para ser o Cordeiro Santo e depois ele aqui aparecerá, o verbo aparecerá. Por quê? Porque eles estavam esperando que ele se fosse manifestar de novo, né? Aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para o quê? A salvação, porque eles esperavam ainda a salvação. O templo de Jerusalém não tinha sido derrubado, então eles esperavam, né? O Jesus sem pecado. Jesus sem pecado é o quê? Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, que ele iria aparecer para poder o quê? Cumprir aquilo que ele profetizou em Mateus 24, a derrubada do templo, não é verdade? Para cumprir o juízo que está escrito em Isaías 61, versículo 2, o dia da vingança, né? Porque ele veio ali, Isaías 61, você lê, que ele veio para libertar os cativos, ele libertou, né? Libertou ou não libertou? Né? Libertar e salvar é a mesma coisa. Então ele salvou, Efésios 2:8 diz que ele salvou. Então o dia da ira, da vingança do Senhor é a derrubada do templo de Jerusalém, né? Para poder arribar o templo espiritual, não é verdade? Então nós entendemos que o sacrifício foi de uma vez por todas para tirar o pecado do mundo.
Então, Romanos 8, nenhuma condenação há mais. Então, se não há condenação, por quê? Né? Porque não há mais condenação, porque não há, existe. Nós não estamos na lei do pecado. Quem estava era os judeus, né? Que teve a transição, Colossenses 1,13. Né? O Jesus, ele transportou eles das trevas para o reino do seu amor, né? Para esta aliança maravilhosa da graça. Então, nós temos que entender, né? Entender essa missão, porque é o conhecimento, né? O conhecimento é a base da unção. Não adianta ter unção, né? E não ter o quê? Conhecimento, porque é o conhecimento que liberta, né? O João 8,32 diz isso, né? Eu estou falando. Entendeu? Então nós temos que entender que a unção é a capacitação, né? A capacitação que é dada para nós sermos o que nós não somos e fazer o que nós não fazemos pela carne. Entendeu, amigo? Presta atenção. Então, para leitura, eu deixo João 8, aqui a partir do versículo 42, que diz assim, Jesus disse, se Deus fosse de fato o Pai de vocês leiam todo o texto e contexto para entender, né? Para nós viemos a entender e não falar heresia, né? Porque às vezes nós aprendemos de forma incorreta e ficamos passando de forma incorreta, não é verdade? E nós não podemos pecar contra o Espírito Santo de Deus. Então fique você sabendo, quando você se classifica como pecador, ou então aponta outro como pecador, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está falando que Jesus não veio, que ele não foi o Cordeiro Santo e que não tirou o pecado do mundo. Entendeu, menino? Que ainda vai vir ainda tirar. Ele disse que está consumado. Preste atenção. Então vocês leiam aí. Se Deus fosse de fato Pai de vocês, certamente o quê? Me amariam. E amar é ouvir e entender, né? E falar e andar na prática também, né? Presta atenção, hein? Porque eu, né, vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, né? O Deus vivo, Deus eu tudo, né? O grande eu sou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, né? Jesus disse. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Porque quando a gente trata o outro de pecador e a nós mesmos, né? Não entendemos que Jesus já veio, já tirou o pecado do mundo. Então não estamos entendendo a palavra de Deus, né? A gente quer ser escravo, né? Continuar no tempo do pacto da maldição, repassar como doutrina, né? Palavras de maldição, né? Esquecemos que em Jesus vivemos em toda sorte de bênção. Então preste atenção, vocês são do diabo, né? Diabo, gente, é a origem carnal, né? É a origem do velho Adão, né? Que é a serpente, né? É a origem da serpente maligna, né? Maligna. Então nós temos que entender, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem o quê? Satisfazer os desejos dele, né? Ele foi assassino desde o princípio, entendeu? A origem carnal é que veio para matar, roubar e destruir, não é verdade? Nós queremos passar na frente, né? Nós até fazemos alianças, né? Eu vejo aí, né? O sistema renova, né? Renova aliança com o soberano. Quem é soberano na história? Né? A aliança é eterna e foi Deus que fez. Não se revoga, não se renova. Então, preste atenção. Isso foi o sacrifício, né? Na última jantar de Páscoa que o Jesus fez com os seus discípulos, foi ali, né? Nós trazemos na memória que ali foi trazido para todo o povo universal, né? Da igreja universal. Nós estamos falando, ali foi universal, não foi só para judeus, né? Porque ali o caminho, a verdade e a vida foi para os judeus. Mateus 10:5 mandou ali falar, os ovelhas perdidas da casa do Pai, que é Israel, né? Mateus 15:24, ali Jesus disse, eu vim somente para Israel. Mas quando foi assim na cruz a aliança eterna, que ele pegou e falou naquele jantar com seus discípulos, fazer isso em memória de mim, né? Que é a comunhão, o partir do pão.
Tanto é que ali na passagem do caminho de Emaú, com aqueles que estavam voltando, né, todos apontados, quando nós lemos essa passagem, nós vemos que eles reconheceram Jesus exatamente quando estavam sentados no partir do pão. E um falou, não ardeu o seu coração, né? Então foi isso que Jesus falou. Fazer isso em memória de mim, né? Façam comunhão, tenham comunhão, né? Porque Jesus veio trazer a unidade. E ali, né, no partir do pão, né, e pelo cálice, né? Cálice é sofrimento, né? Pelo cálice ali do seu sangue, ele trouxe a aliança eterna, o evangelho eterno, não só para judeu, mas para grego, para todo mundo, para brasileiro, para mim, para você, entendeu? Então aqui ele disse, né? Estou lendo João 8, aí aqui no versículo 45, para poder nós terminarmos. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Né? Quem de vocês me convence de pecado? Se eu vim para tirar o pecado do mundo, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus ouve as palavras do que? De Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Entendeu, menino? Por isso que lá em Mateus 7, 21 a 23, também aquele povo lá não entrou no reino de Deus, né? Que falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrou no reino. Entendeu? Porque era religiosa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo no seu nome, mas Jesus falou, apartai-vos de mim. Você curou meu nome porque tu é religioso, menino, e eu garanto a vitória de todo aquele. Mas isso não quer dizer que tu tá no meu reino, menino. Presta atenção. Lembra que foi o pecado, né? Assim, quando Jesus veio e tirou o pecado de muitos, não foi de todos, né? É porque a fé também não é de todos, não é verdade? Exatamente. Então, ele tirou só daquele que tem fé, que acredita nele. Hebreus 11, versículo 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E é necessário, né? É necessário que o busque, porque só Ele é o galardoador daqueles que o buscam de todo o coração. Então vamos ficar por aqui entendendo isso, né? Que o conhecimento é a base da unção, né? Que é a capacitação que é dos dons espirituais dado por Deus, não é verdade? Dado por Deus. Então formamos um grupo, né? Grupos e grupos e grupos, né? Não somente em congregações, em células, mas aqui agora, aqui pela internet, formamos hoje grupos e grupos, né? De todos aqueles que interessados em crescer na graça e no conhecimento. Preste atenção, bom dia, paz seja convosco, beijo. Não esqueça de curtir os nossos vídeos e comentar, compartilhar, se inscrever, fazer tudinho. Tá bom? Mas curte agora, rapidinho, não custa nada.